Quero desejar a todas também um feliz Dia Internacional das Mulheres, aí para nós que somos tão sensíveis, tão guerreiras, tão de tudo um pouco, né, gente? Parece um liquidificador dentro da gente. É tanta emoção, uma hora a gente ama, outra hora a gente odeia, uma hora a gente quer, uma hora a gente não quer, uma hora a gente quer trabalhar fora, uma hora a gente quer sair, viver a vida, ser independente, outra hora a gente quer depender do marido, outra hora a gente quer cortar o cabelo, outra hora não, quero cabelo curto, quero loiro, quero ruivo, quero rosa, quero azul. E que bom que a gente pode transitar por esse universo aí tão diverso da mulher, não é verdade? Deus nos fez assim com essas particularidades, Ele nos fez cada uma de um jeitinho tão especial, algumas mais falantes, extrovertidas, outras mais quietas, tímidas, mas cada um com o seu valor, cada um com o seu dom, cada um com a sua habilidade, cada um com o seu tempero. Eu gosto muito de falar que o Senhor colocou um tempero em cada uma de nós. E assim, não tem arroz e feijão, que é a comida do brasileiro preferida, né? Tanto que quem mora fora, conversávamos eu e a Andréia a respeito do filho que está longe, como sente falta dessa comida brasileira. Quem já teve a oportunidade de morar fora, ou de passar um tempo, ou conhece alguém que vive essa situação, sabe que todo mundo fala da saudade da comida do arroz e feijão, não é? Mas, ainda que seja um prato tão comum na mesa de praticamente quase todos os brasileiros, sempre tem um arroz diferente, não é? Não sei você, mas às vezes eu vou na casa de alguém e falo, gente, mas que arroz cheiroso! E é arroz, né? A pessoa fala, não, alho, cebola, sal e pronto. Não, não é só isso, não é possível. Olha esse aroma, olha esse cheiro, olha, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? A gente olha para nós como mulheres e podemos pensar, somos tão parecidas, entre aspas, né? Somos tão parecidas nas nossas emoções, no nosso jeito de ser, esse universo tão misturado aí que nós temos internamente. E às vezes a gente se sente assim tão mais do que improvável, a gente se sente desqualificada, a gente sente que a outra é melhor, a gente sempre pensa assim, aquela pessoa fala muito bem, aquela pessoa canta muito bem, aquela pessoa, ela faz isso tão bem e tal. Então assim, a gente sempre vai deixando para uma outra pessoa fazer, como que se nós não nos víssemos capazes de fazer aquilo que Deus nos chamou, capazes de entregar uma palavra que muitas vezes Deus nos confiou, e eu não estou falando de púlpito, de microfone, eu estou falando no teu local de trabalho, na tua vizinhança, na porta da escola do teu filho, na padaria, aonde quer que você esteja. E às vezes nós nos limitamos pensando, não, deixa para outra, porque ela fala melhor. Deixa eu te falar, você tem um tempero especial. Assim como a tua irmã que está do lado tem um tempero especial. E gosto é muito particular, não é, gente? Às vezes eu vou gostar de um tipo de arroz, de um tipo que a gente está falando de comida aqui, né? Então, eu vou gostar, às vezes, de um tipo de tempero, eu vou gostar de um tipo de jeito de se fazer. Há quem goste de um feijão mais clarinho, há quem goste de um feijão mais escuro, um com mais caldo, outro com menos. O arroz também um pouco mais durinho. Tem gente que gosta de arroz papa. Legal, né? Porque assim, quando vai muita gente em casa, eu faço arroz papa. Então, eu prefiro essas pessoas que gostam de arroz papa. Mas você taca na parede e não... faz uma cola. Mas tem gente que gosta, eu já ouvi falando, não, eu gosto. Meu marido gosta de arroz queimado. Ele pede, às vezes, para eu queimar o arroz. Então, vou ficar no celular lá para deixar esse arroz queimar aí. Então, assim, eu não gosto de nada queimado. Não gosto do sabor ali, que fica um pouco amargo. Então, assim como o gosto é particular, a nossa vida também é um universo particular. Às vezes, o que você vai falar para uma ou outra pessoa, vai falar assim, nada a ver o que ela está falando. E está tudo bem. Agora, para outras pessoas, meu Deus, aquilo que você falou, você não tem ideia. E, às vezes, a pessoa está contando assim uma história de uma maneira tão despretensiosa, ela nem está ali pregando, ou ministrando, ou ensinando alguma coisa, e parece que Deus pinça o que aquela pessoa falou para você e vem para o teu coração, e você fala, meu Deus, Deus falou comigo através daquela pessoa que estava contando uma simples história. O que é isso? É o seu tempero, é o que Deus colocou em você, que é específico para alcançar corações específicos, pessoas específicas. Então, eu quero deixar essa primeira mensagem aqui para você, mulher. Não se acovarde. Para com essa coisa de, porque eu sou tímida. Gente, eu também. Eu estava falando com a irmã que foi falar a primeira vez aqui. Eu falei, minha filha, vai, se eu conseguir, você consegue.
Falei, porque eu era aquela pessoa que eu ia fazer o trabalho na escola, apresentar, hoje eu sei o que era, dar nomes, né? Hoje a gente tem nome para tudo, né? Então eu tinha síndrome do pânico na época, mas eu não sabia, não tinha nome, então eu ficava com aquela taquicardia, com as mãos suadas e tremendo, e aquele desespero, aquele branco que parece que você vai desmaiar. E olha o que Deus faz, eu falo que Deus ele tem um bom senso de humor, né? Tudo que eu menos queria era isso, falar em público, trabalhar com rede social, fazer lives, né? Então, assim, gente, com o propósito, debaixo daquilo que Deus determinou para nós, é possível a gente cumprir o nosso ID. E eu acho que é importante a gente pensar isso, porque nós estamos aqui para ser sal e luz. Nós estamos aqui para sermos mulheres saradas, para sarar outras vidas. Nós estamos aqui para nos enraizarmos no Senhor. E qual é o objetivo final de uma árvore? Ou ela embeleza, ou ela tem as suas flores, ou ela tem a sua beleza, que é para quê? Para nós observarmos. Para que Deus fez as árvores, gente? Para nós. Deus fez toda essa beleza que existe na terra para nós observarmos, para nós nos alimentarmos. Então, a primeira função da árvore, daquelas que são de flores, é essa beleza, para alimentar a nossa alma, porque, pelo menos o meu pastor anterior, ele sempre fala muito sobre observar as árvores, observar os pássaros, o quanto que observar a natureza fala conosco e também traz uma calma para nós. Aliás, a neurociência hoje tem comprovado que as pessoas que querem se regular emocionalmente, dar uma equilibrada na química cerebral, precisa colocar o pé na terra, precisa ir para um parque, precisa observar mais a natureza, ou seja, coisas que Deus fez para nós. E tem também, e isso já está lá Jesus dizendo em Mateus, lá quando ele fala, observai como crescem os lírios do campo, observai os pássaros que não semeiam e nem colhem, contudo nada lhes falta. Então, assim, está lá, gente, na palavra. E a outra função da árvore é o quê? Produzir frutos. Então, tem as árvores frutíferas e tem as árvores que não são frutíferas. E as que produzem frutos servem para quê? Para alimentar as pessoas. A própria árvore não come do seu fruto. Ela não vai lá e pega um fruto e ela come. Não, o fruto cai ou as pessoas colhem e ela alimenta outras pessoas. Então, quando a gente fala de enraizadas, a gente começa olhando para o resultado, que é isso que eu falei aqui para vocês, sobre vocês darem frutos, ok? Em nome do Senhor. Por quê? Eu quero ler uma passagem aqui para você, porque você vai, mas por que eu preciso dar fruto? Você vai entender por quê. Mateus capítulo 7, versículos 16 em diante. Eu vou abrir a minha água aqui, tá, gente? Não sei se vai aparecer na tela a passagem ou se vocês vão abrir a Bíblia, aí dá tempo de eu abrir a água aqui. Então, vamos lá. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 16. A minha tradução é NVT, Nova Versão Transformadora, tá? Diz assim, vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. E aí eu quero ir para João capítulo 15, versículo 1 a 5. Depois a gente vai ler o versículo 8. Eu já quero ler primeiro o versículo 8, depois eu vou lá para de 1 a 5. João 15, versículo 8. Vai dizer assim, quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Aqui está a resposta, por que você precisa produzir frutos? Porque você não está nessa terra pela sua vontade.
Você está nessa terra pela vontade do Deus Criador, Todo-Poderoso, Soberano, que determinou o fôlego de vida para que você estivesse aqui. Talvez você tenha uma história como a minha, que a minha mãe tentou o aborto ainda quando eu estava no ventre. Mas Deus já havia soprado fôlego de vida para que eu viesse a existir. Então, eu não estou aqui porque eu quero. Nós estamos aqui porque nós estamos debaixo do governo e da vontade do Senhor. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 5, vai dizer que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para o bom propósito daquele que nos escolheu e que preparou esse propósito para nós. Então, por isso que nós precisamos dar frutos, para que nós possamos dar grande glória ao Pai e mostrar que nós somos discípulos do Senhor. Agora quero ler do versículo 1 ao 5 de João 15. Jesus dizendo, tá? Eu sou a videira verdadeira. Presta atenção. Verdadeira. Guarda essa palavra, verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Isso é uma condição. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, e quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Você percebe a repetição desses versículos? Até corroborando com o versículo que eu li de Mateus 7, como pode uma árvore dar de um fruto ruim, como pode uma árvore boa não pode dar fruto ruim, a árvore ruim não pode dar fruto bom. Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. A nossa natureza, ela é contaminada pelo pecado. Então, como nós vamos conseguir produzir frutos bons? Quando nós estivermos enxertados na videira verdadeira. Então, se talvez em algumas áreas da sua vida e da minha vida nós não estamos dando bons frutos, talvez nesta área, e aqui eu trago por áreas, porque pode ser que você esteja numa fase da sua vida inicial, como convertida, ou até mesmo no seu processo de restaurar a tua história de vida, ou de você se curar do passado, de traumas e dores. Pode ser que você nunca tenha vivido um processo de cura emocional, você nunca tenha trilhado um processo de perdoar as pessoas que te feriram, de olhar para a sua história de vida, e aí talvez nenhuma área da sua vida esteja dando fruto. E você se vê seca, e você se vê praticamente ali sem ter o que oferecer. Por quê? Porque nós só damos daquilo que nós temos. Uma vez eu disse isso para uma paciente em consulta, onde ela estava ali trazendo a dor, e ali a gente traz o acolhimento da dor, e depois de já várias sessões dentro desse acolhimento da dor, onde a mãe dela sempre esteve depressiva, num estado depressivo, ficava internada no hospital por 1 mês, 2 meses, tomando medicamento, e acabou sendo uma mãe ausente, tanto de maneira física como de maneira emocional, por não ter a capacidade emocional de ser essa mãe mais presente e principalmente afetiva. E ela falava, eu não me conformo, mas por que a minha mãe não dá a mim ainda hoje esse afeto e esse amor? Isso já depois de 20 anos de idade, mais ou menos 20 e poucos anos da menina. E aí eu falei para ela, deixa eu te falar uma coisa. Você tem R$100? E ela falou, não tenho. Eu falei, ok, se alguém te pedir R$100 hoje, por mais que você queira dar esses R$100 para abençoar a vida da pessoa, ainda que o pedido dessa pessoa esteja baseado numa necessidade legítima, correta, e que você queira dar esse dinheiro para suprir uma necessidade da pessoa, se você não tiver, o que você vai fazer? Ou você não vai dar, ou você vai buscar alguém que tenha para que você possa dar, correto?
Você já entendeu? Eu falei para ela. Eu falei, a tua mãe não tem para te dar. É a mesma coisa, tua mãe não tem essa capacidade emocional, essa capacidade afetiva, porque ela não recebeu. Vamos olhar para a história de vida dela? E quando nós fizemos esse movimento, uma porção de cura maior entrou na alma dela, porque ela pôde compreender que a mãe dela não deu porque não tinha. Só que nós, ainda que também não tenhamos, por conta de também não termos recebido, nós entendemos que tem uma fonte. Nós podemos ir, trazendo a analogia que eu falei aqui do dinheiro, nós podemos ir a um lugar que nos empresta para que possamos dar. Porque quando nós somos ramo de uma videira, nós estamos recebendo a seiva, nós estamos recebendo o alimento, não estamos produzindo por nós. Você entende o que Cristo está dizendo aqui? É que Ele é quem produz em você. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Eu amo essa expressão. Gente, é isso. Nós precisamos viver na dependência do Senhor. Na dependência da nossa vida familiar, na dependência de nós como filha, para quem tem pais vivos, principalmente se você tem uma mãe que tem uma condição emocional difícil. Nós hoje temos escutado falar muito sobre mães narcisistas, e sim, muitas mães, sem ter o conhecimento, acabam super protegendo seus filhos ou sendo extremamente dominadoras e controladoras, vitimizadas, e faz aquele jogo, ela não sabe, ela não tem consciência disso. E aqui eu não estou dizendo para você se submeter a um jogo de manipulação de maneira alguma, mas é para você olhar de fora um pouco esta situação. Mas ainda que você, então, como filha, viva uma situação assim, você precisa do quê? Da graça, do favor e da bondade de Deus para que você possa se relacionar com esta mãe de uma maneira bíblica. Não é você se submeter aos caprichos e às manipulações e aos abusos, mas tem um mínimo de honra para se dar ali dentro de um contexto bíblico. E como que nós conseguimos nos relacionar com uma pessoa tão difícil assim? Somente através da graça e do poder de Deus. Então, como filha, talvez você precise da ajuda do Senhor. Talvez seja como esposa. Talvez o seu marido é aquela pessoa difícil de lidar. É aquele espírito de Shrek que você... Não adianta, filha. Você pode pegar aquelas igrejas que faz a cura e a libertação e a corrente dos 318 pastores, que não vai expulsar o espírito de Shrek daquele homem. Não vai, minha gente. Né? Aquela coisa, aquela luta constante, aquele homem mais bruto, mais ignorante, aquele homem mais... aquela coisa difícil de lidar. E aí você sabe que talvez você tenha que engolir alguns sapos a mais do que outras pessoas. Talvez você tenha que ser como Abigail em alguns momentos, mais sábia, mais calada em alguns momentos. Também não estou me referindo a estar dentro de um relacionamento abusivo aqui. Entenda e compreenda as separações que a gente faz, ok? Talvez você, como profissional, você dependa do Senhor para absolutamente tudo que você vai fazer. Eu dependo de Deus para absolutamente tudo. Seja para aconselhar as pessoas, seja para ouvir as pessoas no contexto terapêutico, seja para ministrar, seja para escrever, seja para produzir qualquer coisa. Eu falo assim, Senhor, me ajuda aqui, Senhor. Como que eu vou fazer da vida isso? Que a ideia está aqui muitas vezes, mas como que a gente coloca isso para fora? Então, nós dependemos do Senhor, talvez, para a nossa vida profissional, ministerial. Alguém, às vezes, está contando algo para você e você está ali, meu Deus do céu, mas o que eu vou falar para essa mulher? Não é? Eu também, acontece com a gente também, viu? Acontece também com a André. Você pensa assim, nossa, aquela pessoa tão estudada, tem tantos diplomas, tantos títulos, e não é o meu caso, tá? Que eu não tenho tantos diplomas e títulos. Mas, às vezes, a gente pensa dessas pessoas que tem tanto assim, fala assim, mas e aí, quando você está ouvindo a pessoa falar assim também, na hora eu fico assim, não faço ideia do que eu vou falar para ela. Então, as pessoas são muito parecidas, o que passa na mente das pessoas é muito parecido, é que, às vezes, as pessoas não verbalizam. E aí você acha que aquilo só acontece com você, aquele pensamento que te paralisa. Nós dependemos do Senhor para absolutamente tudo. E nós precisamos fundamentar as nossas raízes. E quando a gente fala de raiz, a gente fala primeiro de uma semente. Porque antes de crescer a raiz, tudo começa com uma semente.
E eu amo comparar isso, até o meu livro Tempo de Crescimento fala muito sobre isso. Todo esse processo de florescer, todo esse processo de vir a dar fruto, mas que começa com uma semente. E no livro eu também trago uma analogia sobre a nossa vida humana. Eu gosto de comparar a natureza com a nossa vida humana. Nós começamos como uma sementinha na barriga da mãe. Lembra a historinha lá que a sua mãe contou? O papai colocou uma sementinha na barriga da mamãe. Então, nós também começamos com uma pequena semente. Agora, essa semente, primeiro, ela tem uma origem. Vou trazer aqui, na verdade, duas origens. Nós, como seres humanos, carregamos duas origens. Nós carregamos a nossa origem divina, celestial, que dentro desta semente existe aquilo que o Senhor colocou em nós pelo Espírito, e nós carregamos uma semente terrena, biológica. Então, essa semente, que é a nossa vida hoje, que começou através de uma semente, ela veio pura? Ela veio intacta? Ela veio perfeita? Não. Ela veio já como consequência da semente da nossa mãe, da nossa avó, da nossa bisavó. E aqui, algumas de vocês talvez já escutaram falar sobre essa questão de até a terceira e a quarta geração, que nós herdamos a consequência ou o impacto, a influência dos traumas que as nossas avós viveram. Porque você já estava lá dentro da sua mãe, através dos ovários dela, você já estava lá dentro da sua mãe, quando a sua mãe estava lá na sua avó. Parece meio confuso, gente, mas é genética e isso é real. Então, o que a sua avó viveu, de alguma forma, impactou você. Se a sua avó teve uma gestação depressiva, de alguma forma, ainda que você nem existia nesse campo terreno naquele momento, ali já tinha questões genéticas que ia trazer à vida você. Então, nós precisamos entender qual é a origem da nossa semente terrena, para que a gente permita que a origem da nossa semente divina possa nos restaurar e trazer a essência do que Cristo fez para nós sermos. Talvez o que você esteja vivendo hoje não é para todas as mulheres o que eu vou falar agora. Algumas estão dentro do centro da vontade de Deus, algumas estão, ainda que num deserto, ainda que num momento turbulento, faz parte, neste momento, do plano de Deus para a sua vida, algumas. Agora, outras estão totalmente fora do que Deus planejou, do que Deus projetou. E quando eu falo fora, não é fora da igreja, porque eu vivi 28 anos dentro da igreja, mas fora do plano original do Senhor. Eu dava o meu dízimo, eu dava a minha oferta, eu lecionava no ministério infantil, às vezes eu ficava na porta, eu ajudava. Durante toda a minha adolescência, a minha vida toda foi em serviço à igreja, à instituição igreja. Mas eu não vivia de fato o que é ser igreja, viver o verdadeiro evangelho, conhecer Cristo na essência de quem Ele é, e não apenas o Cristo da religião, e não apenas o Deus Pai da religião, mas o Deus que é meu Pai. O Deus que me ama, o Deus que se importa comigo, com detalhes, assim como o teu Pai, que se importa com você, com os detalhes que passam na sua mente. Então, essa diferença da gente conhecer a Deus para além da religião, de fato é o que nos aproxima e nos enraiza no Senhor. Então, quando a gente fala de semente, a gente precisa pensar, como veio esta semente? Qual é a história da sua família? Mas eu quero dizer que não importa, ainda que doa, não entenda esse meu não importa como, não importa, você sofreu abuso, você sofreu rejeição, sua mãe passou por isso, você passou por aquilo, não importa. Não é que não importa o que você passou. O que você passou, sim, importa, tem um valor, teve uma dor, foi legítimo, mas você não pode ficar presa nessa dor. Agora o que eu quero dizer é no sentido de, para o poder de Deus, de acordo com a grandeza soberana do Deus que nós servimos e cremos, onde a Bíblia vai dizer em Lucas 1,37 que nada é impossível para Deus. Então, de acordo com este poder, com esta grandeza, não importa
de onde vem essa semente, não importa se a sua semente é contaminada por adultério, por violência física, por violência verbal, por rejeição, por abandono, por bebedeira, por vícios, não importa a origem da tua família, Cristo é capaz de transformar a tua semente ruim numa semente boa, para produzir uma árvore boa, mas é Cristo que faz isso, porque a palavra vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que é trauma? Pecado. A palavra pecado no grego, no original dela, significa errar o alvo. Imagina aqueles dardos e a pessoa lançando, então quando erra o alvo. Deus tem um alvo para a minha vida, Deus tem um alvo para a sua vida. Qual é esse alvo? É o propósito determinado, como Efésios 1:5 vai dizer, por Ele. Então, Ele tem um alvo, uma meta, um propósito para cada uma de nós que estamos aqui. Então, quando nós vivemos situações que não atinge esse propósito que Deus determinou, que não atinge esse objetivo, seja situações que nós causamos, seja situações que causaram a nós, isso é pecado. Então, uma mãe que ela não tem capacidade, e aqui não culpando a mãe e nem o pai, mas uma mãe ou um pai que não teve a capacidade emocional, cognitivo, que quer que seja, de ser presente na vida de um filho, isso é um trauma, certo? A rejeição, o abandono, a solidão, a dor que muitas vezes, talvez algumas de vocês cresceram como eu, num mundo muito solitário, numa vida muito solitária, de que não tinha um adulto para cuidar, de que não tinha um adulto para prover, uma vida negligenciada, uma infância negligenciada, onde eu tinha que me virar por mim mesma, senão eu não tinha o que comer, o que fazer. Então isso é trauma. Isso gera dores em nós. E é trauma, é pecado. Mas, mais uma vez eu repito, não importa o trauma, não importa o pecado que cometeram contra você quando criança ou adolescente, não importa a semente que veio através da tua história de vida, Cristo é aquele que vai superabundar aonde estiver uma marca na sua vida. Essa é a minha história. Eu não estou aqui para falar de algo que eu ouvi falar. Assim como Jó diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora de contigo andar. A minha história, que vocês podem ver no livro Saradas para Sarar, é exatamente isso. O que tinha todas as projeções para dar errado, o que tinha todos os motivos para dar errado, o Senhor transformou e tem transformado cada vez mais em bem. Mas eu precisei o quê? Deixar Ele trabalhar no meu terreno. Eu precisei deixar o jardineiro arrancar aquelas raízes podres. Sabe, uma vez Deus me deu uma visão sobre o meu casamento. Eu e meu marido, quando eu iniciei o meu processo de cura emocional, nós tínhamos 15 anos de casados. O ano era 2012, eu estava com 31 anos. Eu sei, parece que eu tenho, né, 31. Agora com esses cabelos, vou fazer 44 já, hein, gente? Coisa boa, né? Lembra que o versículo diz assim, ó, o coração alegre embeleza o rosto. Mulher, para que botox? Vai se enraizar no Senhor. Para ficar bonita, gente. Não vou dizer que é de graça, porque caminhar com o Senhor, se enraizar nele tem um preço, nem que seja o preço do teu tempo dedicado ao Senhor. A tua salvação não tem preço, mas você conhecer a Deus, você buscar a Deus, você buscar essa sabedoria, sim, tem o preço. No mínimo o preço de você matar a sua carne, de não estar na rede social para você estar esse tempo ali buscando conhecer mais o Senhor. Pois então, naquele ano, houve uma crise de identidade na minha vida. Não vou entrar nessa parte da história, que eu acredito que em outras vezes que eu estive aqui eu pincelei um pouco, senão você escuta lá no YouTube, só digitar Roberta Sara no YouTube, ou no livro Saradas para Sarar. Ali, além de eu estar vivendo um caos emocional na minha vida, uma situação... Sabe quando você olha assim, você fala assim, acabou. Não tem mais jeito, eu já tinha tentado suicídio algumas vezes, isso que a pastora disse, é muito, muito claro para nós que já passamos por isso, essa dor em que a gente quer fugir dessa dor, a gente não quer acabar com a vida, mas a gente quer simplesmente fugir. E o cérebro, ele funciona, ou luta ou fuga. Então, naturalmente, as pessoas que têm a tendência
a ceder um pouco mais à tristeza, à dor, à melancolia, acaba pensando nessas questões. E tem toda uma questão espiritual em volta disso também, prisões espirituais, prisões emocionais, enfim. No meu caso, era tudo isso. Era prisão emocional, prisão espiritual. Eu nunca tinha parado para olhar para a minha história de vida. Então, eu estava na igreja, eu já conhecia o Senhor, eu servia ao Senhor, né, eu já era batizada, enfim, tinha alguns ali dons até de falar em línguas do Espírito, e a gente acha que está tudo bom, que está tudo certo, que a gente é tipo assim, nossa, olha, glória a Deus. Sim, se acontecesse algo que você tivesse que ir para o céu naquele momento, por acidente, por uma doença, ou porque Jesus voltasse, eu creio que você iria para o céu, assim como eu também iria. Deus conhecia o meu coração em amá-lo, mas ainda não compreender direito as Escrituras e não compreender de fato o quanto que até permitir que aquela dor gerasse aquilo em mim, o ofendia. Então, eu me lembro quando o Senhor falou ao meu coração que quando eu pensava ruim contra a minha vida, eu estava ofendendo a Ele. Por quê? Porque Ele fez aquele sacrifício na cruz para me dar uma vida eterna, para me dar uma vida em abundância, e eu estava jogando isso fora. É como a Andréia trouxe. Você recebe ou você entrega algo, você entregou a sua vida. Como assim você quer tomá-la de volta para você fazer algo ruim? Ela não é mais sua, entende? Tipo assim, não é mais, você não tem mais o direito de decidir. Só que a gente só compreende isso na jornada, no processo. E eu não tinha esses esclarecimentos. Então, assim, busque ajuda. Se você é uma dessas pessoas que tem pensamentos negativos contra você, busque ajuda. Não tente lutar isso sozinha, de maneira alguma. Deus estabelece o quê? Pessoas para nos apoiar. Enfim. Então, imagina todo esse cenário, a minha vida, e o meu casamento não estava diferente. O meu casamento estava indo ladeira abaixo, o meu marido já estava cansado de tentar me fazer feliz, de tentar ver eu bem, e eu sempre muito vitimizada, com um discurso sempre, ó céus, ó vida, ó azar, ninguém me ama, ninguém me quer, enfim. E naquele momento ele disse assim, olha, eu estou indo embora de casa, e eu não quero mais viver esse relacionamento onde nunca está bom para você nada, e naquele momento eu tive uma escolha. Ou eu deixava ele ir, ou realmente eu lutava pelo meu casamento. E pela graça e misericórdia do Senhor, Deus me deu graça para eu lutar por aquilo. Só que a gente pensa assim, né? A gente faz uma oração, Deus ele vem com uma ajuda, com um sustento. Na minha vida foi isso. Deus usou a vida de uma psicóloga que atendia voluntariamente dentro da igreja para me acompanhar por 5 meses. E ali iniciou um início de um processo de cura que durou em torno de 8 anos, para vocês terem uma ideia. Não em terapia, mas ali com o Senhor e com outras fontes que Deus também foi usando para ajudar. Mas, quando eu olhei para o meu casamento, eu falei assim, e aí, Senhor? O Senhor não vai mudar assim? Por quê? Porque aquela dor que eu tinha, aquilo que eu sentia em relação à vida, que eu não amava a vida, que eu não gostava de mim, eu tinha raiva de mim, aquela vontade de morrer, isso Deus tirou. E eu creio que em nome de Jesus, se alguém sente isso, o Senhor vai arrancar mesmo essa raiz de morte com as mãos. Eu creio nesse poder. Então tem coisas que Deus faz assim, ó, momentaneamente, instantaneamente, Ele vai lá e arranca de uma vez. Tá. Por isso que eu falei para a gente pensar em raízes, não só como uma raiz só, a gente se vendo como uma raiz, mas a gente vê várias áreas da nossa vida como várias raízes. Porque vai ter área da sua vida que Ele vai arrancar com tudo essa raiz. Mas vai ter área que Ele vai precisar trabalhar essa raiz, adubar, cortar, podar. E ali eu achei que, assim como Deus tirou aquele sofrimento, aquela angústia, aquele desejo de morte, Ele tirou instantaneamente, trouxe uma alegria, que começou-se um processo de restauração interna. Eu achei que o meu casamento ia ser assim, a mudança ia ser instantânea. O meu marido, plim, de repente ia ficar de Shrek para o príncipe. Mas só ficava o cavalo, não adianta, não o príncipe no cavalo. E meu Deus, quando esse homem vai se tornar um pouco mais gentil, quando esse homem vai se tornar um pouco mais sensível, e ele todo, sensibilidade não é comigo. Mas, gente, há esperança? Sempre há esperança, mas existe uma jornada, existe um processo. E eu me lembro que lá no início desta jornada de 12 anos de transformação em relação até ao meu marido, Deus me mostrou algo. Ele falou assim, olha, imagina que você veio semeando
palavras, atitudes. 15 anos. Então, vamos imaginar, eu quero que vocês imaginem o que eu vi, a cena que eu vi naquele dia, que eu entendi o ensino de Jesus para mim. Aqui, um campo cheio de árvores podres, de frutos podres, aquelas árvores com raízes tortas. Imagina aquele cenário assim, bem feio. E aqui um campo verdinho, arado, assim, sabe? Pronto para ser semeado. Então, você imagina isso de um lado, imagina esse outro do outro, certo? Você conseguiu imaginar? E você está nessa estrada aqui no meio, certo? Então, Deus me mostrou isso, que deste lado estavam os resultados e as colheitas do que eu semeei durante aqueles 15 anos. A minha falta de sabedoria, a minha falta de submissão ao meu marido, a falta de honra ao meu marido, a falta de cumprir os princípios bíblicos básicos. Então, ali eu estava colhendo ainda um casamento difícil por conta disso, ok? Por conta daquilo que eu não tinha feito. Só que, ao mesmo tempo, o Senhor estava mostrando para mim que eu tinha que trilhar aquele caminho, ou seja, eu já tinha trilhado aquele caminho, e quando eu olhei para trás, eu vi aqueles frutos podres, aquelas árvores podres, aquelas raízes cheias de espinhos, aquelas árvores cheias de espinho, um lugar bem feio. E eu pensei assim, isso fica para trás. Sabe, a minha ideia era isso assim, isso aqui fica para trás. E aí o Senhor falou, não, a gente vai fazer o seguinte, volta, olha só, aqui, nesse terreno que é colheita daquilo que você semeou, eu vou te ajudar, mas você vai arrancar essas raízes podres. E eu cheguei a ver, gente, como eu arrancando, eu sou muito imaginativa, e imaginar ajuda, viu? A gente a elaborar algumas coisas na nossa mente. Eu imaginei eu pegando naquelas árvores espinhosas e sangrando. Um processo de restauração de um casamento e de qualquer relacionamento é assim, sangra, machuca, ainda fere, sabe? Então, o Senhor não tirou por mim, Ele me ajudou a tirar. Só que ao mesmo tempo, olha que lindo, essa é a expressão da graça do nosso Cristo Jesus. Enquanto Ele me ajudava a arrancar essas raízes podres, na outra mão, Ele colocava novas sementes. E Ele me ensinava a plantar. Lembrei agora, você falou sobre semear. E eu vim 12 anos plantando e arrancando, plantando o correto e arrancando. E chega uma hora que aquele terreno ruim é sanado e você olha para trás e você vê os bons frutos que começam a surgir anos depois daquilo que você começou a semear lá atrás. Eu queria dizer para você que é rápido. Eu queria dizer para você que é mágica. Eu queria dizer para você que é um processo assim, mas não é. Algumas coisas o Senhor vai arrancar imediatamente, mas a maioria dos nossos conflitos, das questões internas, de relacionamentos, são processos. E nós precisamos fundamentar as nossas raízes no Senhor. Eu não sei qual a semente que você veio. Eu não sei qual a raiz que você se enxerga hoje aí na sua vida. Eu queria pedir para a moça do teclado subir, por favor. Mas o que eu quero dizer para você é que assim como o Senhor tem transformado a minha vida, a minha casa, tem me ajudado a lidar com essas raízes, assim o Senhor fará na sua vida. Feche seus olhos, por favor, que eu quero ministrar o seu coração. Eu quero que você comece a pensar nas suas raízes. Pai, eu oro para que o Teu Espírito, e somente, Senhor, o Teu Espírito possa agora, Senhor, entrar, Senhor, naqueles campos, ó Deus, mais escuros. Ah, Senhor, naquelas raízes que estão escondidas, ó Deus, naquela terra, Senhor, tão escura. Raízes, ó Deus, que foram crescendo com amargura, com rejeição. Talvez tudo, ó Deus, que essa mulher viveu e experimentou na vida foi dor e rejeição. Talvez abandono, talvez um sentimento de solidão, talvez um sentimento de vergonha, talvez seja uma raiz de vergonha
que de fato, ainda, Senhor, que ela busque fazer algo que o Senhor colocou no coração dela, essa raiz de vergonha, Senhor, tem trazido frutos podres. Ah, Paizinho, começa a escavar essa terra, até para aquelas, ó Deus, que pensam que não há mais esperança, até para aquelas como aquela figueira que estava plantada no meio das videiras, e o dono chega e fala que quer arrancar, e o jardineiro chega e fala: deixa eu cavar, deixa eu adubar, e daqui 1 ano você volta. Se ela não tiver dado frutos, então você pode cortar. Eu vejo Deus falando para algumas pessoas: filha, eu não desisti de você, ainda que você tenha desistido. E eu vejo Deus falando aqui para algumas mulheres: filha, eu não desisti do teu marido, ainda que você tenha desistido, eu não desisti dele. Pai, visita, Senhor, os maridos de temperamento difíceis, com histórias de dores, homens que muitas vezes são rudes e que machucam, ó Deus, que às vezes até subjugam e acabam colocando a mulher num relacionamento quase que abusivo. Que o Senhor, ó Deus, possa cavar, ó Deus, essa terra. Que o Senhor possa revelar as raízes de traumas que estão escondidas, ó Deus, na vida desses homens também. Alcança, Senhor, não só a nossa vida com cura, mas alcança a nossa casa. Alcança, Senhor, o nosso cônjuge. Alcança, Senhor, os nossos filhos. Pai, talvez, ó Deus, por termos sofrido tanta rejeição, abusos, dores, feridas, nós também, Senhor, geramos isso na vida dos nossos filhos, mesmo que nós não tenhamos feito isso de maneira intencional. Talvez nós lançamos sementes ruins com palavras, talvez nós usamos expressões: você é burro, não vai dar em nada, eu estou cansado de você. Ou tantas outras coisas que falamos sem perceber que são sementes ruins. Ah, Senhor, nos ajuda, Senhor, a arrancar, ó Deus, essas raízes podres na vida dos nossos filhos. Nos perdoa, Senhor, porque em alguns momentos nós não fomos capazes de olhar para os nossos filhos. Nós estávamos tão envolta na nossa dor, nas nossas necessidades, nos nossos traumas, que não vimos que nós estávamos ali perpetuando essa dor e esse trauma na vida dos nossos filhos. Senhor, cura a raiz da nossa história. Cura a raiz da nossa geração, Pai. Ah, Senhor. Oh, Espírito Santo, aquelas pessoas que vêm de uma raiz geracional, de depressão, de angústia, de ansiedade. Ah, Senhor, de sentimentos, ó Deus, que muitas vezes paralisam. Vai lá na raiz. Pai, mas vai também na raiz da história. Qual foi o trauma? E eu peço, Pai, em nome de Jesus, a tua misericórdia. Eu peço por piedade, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia e compaixão de nós e leve-nos, ó Deus, a raiz que gerou esse comportamento disfuncional na nossa vida. Uma mulher muito irada, uma mulher muito raivosa, uma mulher que está sempre com pedras nas mãos para atacar, uma mulher, como diz, de difícil relacionamento. Ah, Senhor, desarma, Senhor, essa casca, essa armadura que ela construiu por algum trauma, por alguma dor que ela viveu lá na infância. Traz agora a memória, e enquanto essa dor e esse trauma vem, seja agora aqui no templo, ou seja em sonho à noite, que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa trazer cura para essa dor, para esse sofrimento,
que gerou esse comportamento disfuncional. Cura as nossas raízes, Deus, e fundamenta a nossa raiz em Ti. Nós queremos ser alimentados pela Tua palavra, nós queremos ser alimentadas, ó Deus, pelo Teu amor. Sabe, Deus mostra algumas pessoas que se estabeleceram em alguns terrenos que não são terrenos para você estar. A raiz, ela é nutrida. E você está buscando alimento e nutrição em pessoas. Deus mostra aqui muitos corações com raízes de carência emocional. E exatamente por conta das faltas que você teve, das rejeições que você sofreu, ou daquilo que não foi suficiente para você, você busca isso no outro. E aí você busca se alimentar. E aí você gruda a sua raiz em alguém. Essa pessoa me deu atenção. Essa pessoa foi tão gentil comigo. Essa pessoa até ouviu a minha dor. Mas ainda assim você está buscando ser alimentada e preenchida numa fonte humana. Se arrependa. Arrependimento é mudança de mente. Então eu compreendo que até aqui eu desenvolvi uma dependência emocional do meu marido. Eu desenvolvi uma dependência emocional de uma amiga. Eu desenvolvi uma dependência emocional de alguém. E eu falo, Senhor, me perdoe. Me perdoe, Senhor, porque eu busquei no outro aquilo que só pode vir do Senhor. Eu busquei, Senhor, colocar as minhas raízes, ser alimentada em seres humanos. Mas eu quero hoje enxertar as minhas raízes na videira verdadeira. Porque nós buscamos muitas videiras por aí, sabe? Nós buscamos a videira de um status, de um título, de uma posição, de um diploma, de pessoas. E nada disso é errado, termos essas coisas ou nos relacionarmos. Isso é humano. Mas não podemos buscar toda a fonte nossa de satisfação e de alimento nesses lugares e com essas pessoas. Arranca, Senhor, as raízes de tristeza profunda. Arranca, Senhor, as raízes de depressão que leva essa mulher a ter esses pensamentos, ó Deus, de desistência. Arranca, Senhor, com a Tua mão poderosa e planta sementes de amor. Planta sementes da Tua identidade, Senhor, nelas, que elas possam, ó Deus, daqui a algum tempo passar a se ver como filhas amadas de um Pai que as planejou, que as desejou, que as projetou. Senhor, cava, Senhor, poda, Senhor. Algumas pessoas estão sendo podadas e como está doendo. Mas o Senhor fala, é para que você produza mais frutos, minha filha. Pai, nós te agradecemos pelos processos que o Senhor tem desenvolvido em nossa vida. Quantas mulheres aqui estão em estágios, em fases, em estações diferentes. Mas o Senhor sabe como tratar, como cuidar e como lidar com cada uma delas. Nós entregamos esse jardim, Pai, a Ti. Um jardim que pode não estar bonito, pode não estar florido, mas que nas mãos do jardineiro, daquele único que pode trazer vida, que pode transformar uma semente ruim em semente boa, que pode transformar uma árvore ruim em árvore boa, que o Senhor possa nos enxertar em Ti, porque de nós mesmas não podemos produzir nada de bom. Entregamos nossa vida, nossos traumas, nossas dores, nossas raízes profundas, nossas raízes de amargura. Perdoamos quem nos feriu, Pai. Deixamos aos pés da Tua cruz toda a raiz de dor, toda a raiz de injustiça. Quantas vezes você se sentiu injustiçada? Seja por benefícios que você deveria ter tido e não teve, seja porque outras pessoas viveram coisas que você deveria ter vivido, seja no trabalho, seja calúnia, mentira, fofoca, não sei o quê.
Mas todas essas raízes de amargura, de dor e de injustiça, nós colocamos nas tuas mãos, Jesus. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada. Nós te adoramos.